Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Eu sempre fico acompanhando aí a alienação dos patos através das redes sociais. É só você ver as postagens deles, as coisas que eles compartilham, as opiniões que nem são deles, mas eles divulgam como se fosse, né? Muito discurso de ódio, muito combate à corrupção seletiva. É muito tendencioso o pensamento desse pessoal. É só você acompanhar a rede social que você vai saber, né, como andam os planos dos manipuladores. Mas, vez por outra, esse pessoal aí, esses patos, esses zumbis, eles tentam simular algum tipo de consciência política, né? Acho que eles têm vergonha de ser quem eles são. É chato, né, você ser manipulado e todo mundo perceber isso. Até ele mesmo perceber. Então eles ficam fazendo aqueles posts ou aqueles comentários se dizendo isentos, né, se dizendo totalmente imparciais. Eles pregam, por exemplo, o combate à corrupção, inclusive dos seus próprios heróis, né, que eles não têm bandidos de estimação. Você vê muita gente falando sobre isso aí. E às vezes eles recorrem muito ao cenário internacional para se dizerem conscientes políticos, né, para não perder a credibilidade, para não perder a moral diante de você. Então ele vai lá no cenário internacional e olha lá e vê um monte de coisa crítica, né, mano, que ele pode falar, que ele pode opinar. Sempre de maneira tendenciosa, né, sempre muito bem planejado. Então eles vão poder falar de como anda a Coreia do Norte, com o comunismo no poder, né, várias críticas. A Venezuela, que está destruindo todo lá o seu povo, é uma ameaça. Também tem muita fonte de crítica contra partidos de esquerda ali. Pode falar, por exemplo, do que está acontecendo na Síria, né, que os Estados Unidos são os heróis que estão tentando salvar o povo dos invasores e dos ditadores do mal. Vão falar que tem vítimas, vão falar que tem miséria, vão falar que tem guerra, mas sempre de maneira tendenciosa, você percebe isso? Pois é, né, cara? De vez em quando eles apelam ainda mais quando eles vêm falar da África. Que eles são contra o que está acontecendo na África, que ninguém fala da África. Quando você vê um pato, um zumbi desse aí falando da África, cara, manda ele calar a boca. Porque ele apoia exatamente o que acontece na África. Ele faz parte da base da desgraça da África. Entendeu, né? Se liga que vai fazer sentido agora. A África, cara, para você entender o que acontece hoje no Congo, né, um dos posts que eu vi esses dias falava do Congo. Para você entender o que acontece realmente no Congo, eu vou falar para você do contexto da formação da África, né, quando eles dividiram o continente. A África não foi dividida naturalmente como deveria, né, de acordo com povos, etnias, religiões, cultura, nada disso. A África foi dividida entre os senhores que tomaram posse dela. Conferência de Berlim, 1885. Dividiram a África conforme os interesses do pessoal envolvido ali. Você tem que notar que a Europa, né, ela estava a milhão naquela revolução industrial. Então eles precisavam muito de recursos naturais para bancar a revolução industrial dele, as máquinas, e precisavam de mão de obra. A África era uma fonte inesgotável de tudo isso. Tinha lá os recursos minerais, era só você extrair, e tinha mão de obra para fazer esse trabalho pesado, né, que eram os africanos. Na verdade, o que eles viam dos africanos não eram pessoas. Eles viam escravos, né, a serem usados para trabalhar para eles, para bancar o desenvolvimento da Europa. Então, o que eles chamaram de missão civilizatória, porque eles consideravam o continente africano, né, abaixo da linha de civilização. É assim como eles viam aquele povo, um monte de miserável, que não era nenhuma sociedade, nem faziam parte da humanidade. Então vamos lá civilizar aquele povo ogro, aquele povo bruto, aquele povo animal. Vamos lá trazer a civilização para eles. Na verdade, era um grande programa de saque e exploração, cara. Eles iam lá roubar tudo que tinha de importante na África, tudo que tinha de valioso, e usar o povo para completar esse roubo. A ideia era trazer, né, civilização. Né? Vamos transformar o africano comum num trabalhador, um cidadão de bem da humanidade. Não, era um escravo. E a ideia de escravo era bem essa, né? Porque quanto mais você consegue explorar de uma pessoa sem pagar nada em troca disso, maior é o seu lucro. E o que a Europa queria? Lucro. Lucro acima de tudo, queria grana. E como qualquer povo ameaçado, que era o povo africano na época, né, alguns africanos, algumas nações, alguns grupos, eles tentaram resistir.
Eles tentaram resistir a essa invasão, a esse roubo, a esse domínio da Europa, mas não tinham como fazer isso, cara. Era muito desproporcional, né, o poder de organização militar do pessoal da Europa, as máquinas e as armas que eles tinham. Não tinham como resistir. E aí você nota a grande importância que dá, né, os exploradores do mundo, os donos do mundo, em manter uma classe, um povo dominado, sempre na miséria. Porque um povo na miséria é um povo frágil. É um povo mais fácil de ser controlado, é um povo submisso, é um povo que não reage. E esse é o escravo ideal. Essa é a mão de obra ideal, o povo que eles procuram como padrão. Entendeu? Todo lugar que os grandes dominadores do mundo tentaram invadir e tinham um povo com uma tradição de resistência, né, e algum grau de experiência no assunto, eles tiveram dificuldades. Olha o Oriente Médio. Olha a guerra que é até hoje para eles conseguirem extrair os recursos de lá. Nada é na paz. Sempre tem alguém resistindo, sempre tem alguém de encontro ao sistema que domina lá. Porque é um povo tradicionalmente feito na guerra no Oriente Médio. E o povo africano pode até ter suas guerras internas ali, mas não era uma tradição, uma cultura de guerra. Era um povo que estava começando a se levantar. E foi massacrado, antes de se levantar, pelo peso do Império Europeu. O Congo em específico, nesse caso aqui, ele ficou nas mãos do Império Belga. Apesar de não ser uma nação que tinha saída para o mar, que era muito importante para você escoar o material roubado da África, o Congo ele era centralizado. E mais importante ainda, ele era muito rico em recursos minerais e marfim. E quem é que se beneficia desse tipo de recurso, cara? Quem é que ia ficar com o produto, o lucro disso daí? Se na África não tinha nenhum tipo de indústria, se na África não tinha, né, uma civilização desenvolvida, né, nem para trabalhar com o mercado, nem para manufaturar esses produtos, não tinha. A África era só uma fonte de recursos, e o Congo é um exemplo muito disso. O Império Belga saqueou tudo que pôde da África, e ainda, né, os grandes senhores do mundo ainda estão saqueando, principalmente o Congo nesse ponto. Por quê? Porque o Congo tem muito recursos, como era o marfim, que eu sei para você, mas os minérios esses que foram sendo descobertos, foram sendo melhores aproveitados pela Revolução Industrial, pelas máquinas que viriam a surgir cada vez mais no futuro. Então o Congo ficou muito visado, né, no meio de tudo isso. Então se você olha hoje a imagem do Congo, todas aquelas cenas de tragédia, miséria, pobreza, cara, isso daí é um plano contínuo de poder. Estrategicamente, né, é uma miséria, é uma crise econômica, é uma crise, né, social, é uma crise eterna no Congo, porque é intencional. Eles não podem deixar um governo surgir no Congo e de maneira a estabilizar, né, a questão social ou a questão de poder no Congo. Não. Tem que estar sempre em maneira instável. Né? Não pode ter controle, né, do próprio povo. Tem que ter alguém de fora comandando o esquema. Então vai ter sempre essas cenas lá durante muito tempo. Enquanto não surgir um grande líder africano para tomar a África de volta das mãos da Europa, se é que isso um dia vai surgir, vai continuar sendo assim. E o Congo é vítima clássica disso. É um padrão que você pode identificar em várias outras nações da região. O Congo não tem um controle, né, interno do seu próprio povo. Né? Existe um poder externo dominando lá. E esse poder externo quer realmente esse tipo de crise. Ele quer cenas de miséria, ele quer genocídio. Ele quer um povo dominado, ele quer um povo submisso. Ele quer os recursos e sem ninguém para resistir a esse roubo. Então o Congo ele é alvo de interesses estrangeiros e até de nações vizinhas, como no caso Ruanda e Uganda, né, que também são patrocinados por governos exteriores. A ideia dos caras é o seguinte, né, cara? É você bancar um monte de milicianos, um monte de grupos rebeldes para tumultuar o poder, para tumultuar o controle do Congo. Né? E aí eles vêm disfarçados. Grupos rebeldes contra o Estado, grupos rebeldes radicais religiosos. Né? Aí o esquema é manter tudo instável. É manter tudo, sabe, naquele negócio de, porra, não dá para fazer nada, não tem o que fazer, tem guerra, tem morte, né? Não tem, né, como você organizar tudo, não tem como surgir um líder popular. Não existe nada disso, cara. Existe um monte de grupos diferenciados, controlados por gente de fora, por agentes externos, para tumultuar o ambiente. Cada um controlando o seu setor, cada um brigando entre si para tomar mais posse de mais áreas de recursos. Porque essa estratégia de criar várias zonas de conflitos internos é para facilitar o saque, para facilitar o roubo, para facilitar o domínio. Por isso que é importante para eles manter o Estado, o poder centralizado, o governo do Congo, sempre de maneira muito fraca. Ele é muito frágil, ele não se sustenta, ele é desorganizado, ele é dividido.
E para completar esse tipo de poder aí, para deixar do jeito que eles querem, eles ficam promovendo, né, sucessivas ditaduras militares, né, com ditadores, com senhores do Congo, né, que simplesmente são manifestoches, cara. Né, e igual a gente tem aqui no Brasil. Né, um grande boneco de Olinda, controlado pela Europa, que está lá, né, cumprindo ordens dos seus senhores. Em troca lá de uma miseriazinha, né, de um apartamento em Londres, em troca de, sei lá, que a sua família possa estudar nas melhores faculdades da Europa. É isso. Né? Vocês colocam lá um ditador militar, né, totalmente vendido ao poder externo. Não tem nada de questão interna, não tem nada de povo, não tem nada de pátria ali, cara. Por exemplo, parece que no Congo, né, teve um sopro de esperança quando surgiu um líder popular em 1960. Em 61 ele foi assassinado. Então, se você pegar a tradição do Congo, até os chefes militares locais ali, né, eles são tradicionalmente corruptos e vendidos. Por quê? Porque você consegue manter tropas indisciplinadas, tropas desorganizadas. Uma tropa sem um sentido de pátria, sem um respeito pelo seu próprio povo. Por que isso? Porque uma força militar nacional totalmente desmotivada, totalmente controlada por chefes corruptos, não vai ter nenhum tipo de chance de reação. Não tem resistência, não tem organização, eles não têm conjunto para reagir. Eles ficam divididos o tempo todo. Então até os militares do Congo, né, são parte do golpe. O padrão de ação dentro do Congo, né, ele se repete e ele é facilmente identificável. Né? A ideia dos caras é chegar num local que foi identificado como rico em recursos minerais, tomar aquele ponto de extração, certo? Através de um conflito local ali, né, sugar, esgotar tudo que eles puderem do local, né, e para isso eles têm que até às vezes derrubar, né, digamos que comunidades que estivessem próximas ali. Porque além de precisar da mão de obra daquele povo, daquele escravo que estava ali próximo, eles não podem ter gente ali perto para perceber o que está acontecendo. Então eles vêm com aquele esquema deles, aquele padrão de matar todo mundo de uma comunidade local. É um genocídio completo. E eles começam exatamente, né, massacrando as mulheres. Daí surge aquele sentido do estupro, para manter a nação sempre fácil, né, de ser dominada. Uma nação fraca, uma nação frágil psicologicamente, culturalmente. Então esses grupos rebeldes que vão tomar o lugar, eles entram nessas comunidades próximas ali, estupram todas as mulheres, escravizam os homens que são necessários para trabalhar, para serem escravos, e os outros eles matam. Então eles destroem a comunidade, eles destroem o sentido de povo do congolês. E aí você cria o quê? Um povo que não tem mais local para morar. É um povo andarilho, um povo sofrido, um povo sem cultura, um povo sem tradição, um povo sem senso de pátria. Por quê? Porque os filhos, né, que vão surgindo nessas comunidades destruídas são filhos de estupro. Então nem os próprios pais, né, reconhecem esses filhos como alguém, né, da família. Então não tem aquele valor cultural da tradição familiar. Tudo isso é planejado, cara, para você quebrar o espírito de reação de qualquer um que surge ali, como por exemplo uma nova liderança para levantar o povo e se erguer contra o Estado. Não, o povo já está quebrado mentalmente, a alma desse povo foi destruída. Quanto mais miserável, mais submisso e controlável é o ser humano. Que arma mais fantástica de submissão e de controle é essa de você destruir a alma de alguém? As grandes nações europeias sempre praticavam esse tipo de invasão contra povos menores. Você entra, rouba tudo, mata todo mundo, estupra as mulheres, para que os filhos nasçam fracos, sem um espírito de reação. Isso é padrão, cara. Várias nações dominadoras fizeram isso contra nações dominadas. Hoje a conta no Congo deve estar em torno de 10 milhões de mortos. Mas, pô, deve ser muito mais do que isso desde 1885. Deve ser muito mais. Se você pegar a África como um todo, a gente deve estar numa conta de bilhões. Mas quem está contando isso? Quem vai contar quantas mortes tiveram por esse domínio europeu dentro da África? Ninguém, cara. Ninguém se importa com aquele povo. Ainda são considerados fora da faixa de civilização. E aí, vai ficar assim. Ninguém vai se importar. Talvez um post no Facebook para fingir que eu me importo. Vou compartilhar lá sobre a miséria e as mortes no Congo. Mano, é um idiota completo esse cara que compartilha isso e defende as mesmas nações que provocaram isso. Foram as grandes nações europeias ou os grandes impérios como o americano que provocam essa miséria nesse povo. Que saqueiam, que exploram, que matam todo mundo lá. E aí o babaca, o patolinho, o zumbi, que fica idolatrando nessas grandes nações desenvolvidas da Europa ou o Império Norte-Americano, vem aqui falar que eu estou compadecido, eu estou emocionado pela tragédia no Congo. Porra nenhuma! É tão retardado que não reconhece que ele está apoiando as mesmas nações que provocaram aquela porra toda lá.
Né? Se essas nações são desenvolvidas, são ricas hoje, foi explorando aquele tipo de gente, foi explorando esse tipo de situação. Se tem 10 milhões de mortes no Congo hoje, é culpa de você que apoia, né, o modelo ideal do norte-americano, o modelo europeu de desenvolvimento. Aquela porra tudo lá foi feita no sangue desse povo, cara. E vem aqui compartilhar, fala, não, mas coitadinho do povo, coitadinho caralho, você não pensa nisso. Você é só um hipócrita, um vendido, um otário. Vai lá, cara, vai lá fazer compartilhamento lá de post sobre a tragédia no Congo, sobre as vítimas, postar foto de criança passando fome, de milhares de mortos. Vai lá. Você nem liga, cara. Você apoia os verdadeiros causadores. Você é um seguidor do vilão. Por quê? Porque um dia você quer ser um vilão desse. Só que você não assume isso. Mas eu vou compartilhar, porque assim todo mundo que vê vai achar que eu tô me importando. Não se importa com porra nenhuma, a não ser com você mesmo, cara. É um lixo de gente, mano. Aí, galera, me desculpa aí. Eu tomei seu tempo com um vídeo besta desse aqui. Mas é que tem coisa, cara, que me irrita, mano. Me irrita a gente fingindo que é gente, cara. Gente fingindo que se importa. Aqui é o Cidadão X.